seja bem-vindo a essa aula. Hoje eu vou te contar as estratégias para evitar o efeito sanfona, o tão temido efeito sanfona que você não quer que aconteça depois de atingir os seus resultados. Após perdermos peso, após executarmos uma dieta, alcançarmos o nosso resultado, é comum, na maior parte dos casos, acontecer o reganho de peso. E aí fica nesse efeito sanfona. Eu emagreço, eu engordo, aí eu faço outra dieta, eu emagreço, aí eu engordo de novo. E isso é o que faz o metabolismo ficar lento. Eu sei que ninguém nunca te contou isso, mas eu vou te contar. O metabolismo desacelera, o metabolismo fica lento, o metabolismo para. Vai cada vez ficando mais difícil para emagrecer se você vive nesse efeito sanfona. Sabe por que isso acontece? Porque alguns hormônios acabam se alterando nesse metabolismo que fica emagrecendo e engordando. Você perde massa muscular, você fica flácida quando você engorda e emagrece. E a perda de massa muscular faz com que o metabolismo também fique mais lento. Se você quer acelerar o seu metabolismo, você precisa de massa muscular. É isso mesmo. Então, a última coisa que eu quero que você passe nesse momento é esse tal do efeito sanfona. Eu vou te explicar algumas estratégias para evitar isso. Durante todas as nossas aulas, fui te passando orientações, estratégias para se manter no resultado, para alcançar o emagrecimento. E uma delas, a mais importante, é você manter a rotina de alimentação. Fazer uma dieta que você consiga fazer. Porque concorda comigo que se você volta aos hábitos de antes, vai voltar o resultado de antes? Então, por isso que é muito importante você se manter numa rotina. Você conseguir fazer essa dieta no longo prazo, você conseguir seguir essa dieta no dia a dia, você conseguir fazer ao final de semana, que não se torne um peso, que não se torne um sacrifício. Por isso que você precisa ir ajustando a sua rotina dentro do que está possível fazer. Então, é muito importante se manter numa rotina saudável, seu dia a dia seja saudável, que você consiga colocar a dieta como um estilo de vida, uma reeducação no longo prazo. Sempre lembre do longo prazo. Se você volta a fazer o que fazia antes, vai voltar ao resultado de antes e vai viver nesse efeito sanfona. A segunda estratégia para evitar isso é se manter na atividade física. Não importa o que você faça, seja bike, crossfit, funcional, academia, um treino em casa, é se manter. Não é porque alcançou o resultado que vai parar. Você precisa dessa manutenção. Eu sempre digo, a manutenção dá tanto trabalho quanto o emagrecimento. Porque você precisa continuar naquilo. Você precisa continuar investindo na sua saúde. Precisa continuar se cuidando para que o resultado seja duradouro. E vou até te contar um detalhe. Quando a gente emagrece, a nossa célula de gordura é como se ela fosse um balãozinho amarelo. Quando a gente emagrece, ele só murcha de tamanho. Ela ainda não morre, essa célula. Essa célula se chama adipócito. Esse adipócito, o que acontece? Ele murchou, mas ele ainda continua ali, esperando chegar gordura, esperando chegar mais gordura. Como que a gente faz para matar essas células, que elas morram dentro do nosso corpo? É o tempo. Em média, ela demora 1 ano para morrer depois que a gente emagreceu. Por isso que é muito comum o reganho de peso nos primeiros 6 meses. E não é tão fácil reganhar esse peso depois de 1 ano. Por isso que depois que você perdeu o peso, no mínimo precisa se manter 1 ano para conseguir ser duradouro. Então, se você emagreceu, é claro que vai ser um pouco mais flexível, a gente abre um pouco mais a mão, mas que não se torne algo frequente. Que você consiga manter na maior parte do tempo, pelo menos 80%, uma boa alimentação, uma alimentação de qualidade, um controle nas quantidades, para que seu resultado seja duradouro e essas células de gordura, ao longo do tempo, acabem morrendo. Uma outra estratégia é saber fazer as exceções. Preparei uma aula exclusivamente sobre esse tema, mas é um detalhe muito importante que faz diferença na manutenção desse peso e evitar o reganho, evitar o efeito sanfona. Então você vai continuar seguindo todas as dicas de exceção. Controlar a porção, controlar a frequência. Então eu sei que eu vou ter um aniversário no final de semana, eu vou cuidar no restante do dia. Você vai poder aproveitar eventos, comemorações, refeições livres sem engordar e sem reganhar. Eu vou até te contar,
Isso é muito comum nos atendimentos que eu realizo, de pessoas que acabaram tendo resultado, mas agora que eu emagreci, já que eu emagreci, agora eu vou fazer tudo o que eu quero. E não é por aí. A gente precisa dessa manutenção. E esse é o maior erro de quem passa pelo efeito sanfona. Achar que agora, já que alcançou o resultado, pode largar a mão da dieta. E não é isso, lembra? É um estilo de vida, é uma reeducação alimentar que você precisa manter no longo prazo. Então já falamos aqui do final de semana, falamos da reeducação, falamos do exercício físico, falamos das refeições livres. Outro detalhe bem interessante que também precisa ter atenção é como montar os seus pratos de comida. Manter a quantidade adequada, priorizar proteína. Também não esqueça da proteína na manutenção do peso. Proteína sacia, proteína mantém massa muscular, proteína a gente precisa para manter nosso corpo bonito, nossa estética. Não esqueça das proteínas. Não é porque emagreceu que acha que não precisa mais. Ela vai ajudar você a se manter nesse resultado. Mais uma estratégia que é muito simples, faz bastante diferença e você pode achar que não. Evite ter coisas que você não tem controle em casa. Por exemplo, guloseimas, alimentos que você fica beliscando ou ficava beliscando, coisas muito palatáveis, gostosas, que é difícil ter o autocontrole. Se você tem em casa, facilita o acesso e facilita você comer. Então, tente evitar ter em casa, porque dificilmente você vai sair dentro de casa para ir comprar. Porque às vezes a gente não está com vontade, se tivesse em casa comeria, mas se não tem, não come. Então, o que os olhos não vê, o coração não sente. Evite ter essas guloseimas, esses alimentos em casa, que assim você não vai estar comendo, você não vai estar beliscando, e isso vai fazer você manter o seu resultado. Se acaso notar que às vezes está aumentando um pouquinho o peso, você vai voltar a fazer tudo o que foi ensinado até aqui, que é o que você fez para alcançar o seu resultado. Você vai continuar se mantendo na dieta, no exercício, nas quantidades, no modo de preparo para conseguir voltar ao peso que era, mas mais importante que isso é manter. A manutenção dá tanto trabalho quanto. E a manutenção do peso é o que vai fazer você se manter no longo prazo. Lembra sempre, na rotina, na reeducação, no longo prazo, onde você quer estar daqui a 5 anos. Lembre-se disso, mantenha o resultado e até mais.